Nesse período morando aqui nos Estados Unidos, de alguma maneira você sofreu alguma situação de preconceito, discriminação, xenofobia, assim, por ser imigrante ou mulher, ou alguma situação assim? Não, não diretamente assim por ser imigrante ou por não falar. Eu percebo assim, algumas pessoas, já aconteceu comigo, de, por exemplo, tá lá no Burger King pedindo meu lanche. E eu não consegui me comunicar bem com a pessoa. E a pessoa olhava pra minha cara, tipo assim, sabe? E falar, e olhar pra minha cara e dizer assim, como quem diz assim, "Não, você não sabe falar inglês." E eu falava uma palavra, ela falava por cima pra mim, meio que me corrigir, sabe? Isso pra mim, no meu início, hoje em dia eu dou risada, eu tiro onda da cara dela também. Mas na época eu ficava tipo muito mal, porque tipo, eu disse, caramba, eu tô, onde eu vim parar? Se eu não sei nem pedir minha própria comida, eu tô errada demais. Eu ficava pensando assim, né? Então, aconteceu um pouco disso, das pessoas não terem tanta paciência em você estar ali tentando se explicar qual que você quer, se você não sabe falar inglês, e a pessoa também não tá te entendendo. Então, existe um pouco de falta de paciência em algumas pessoas, outras são bem de boa. E situação mais constrangedora foi quando eu cheguei aqui que eu fui entregar comida, tava entregando comida, fazendo delivery. E, nossa, ali eu podia ter ganho um documento. Quando eu lembro, quando eu conto pra todo mundo fala, "Amanda, era pra ter colocado pra frente." Mas, enfim, eu fui entregar comida, era num desses prédios bem chiques, lá em São Francisco, que tem, você entra no elevador e tem aqueles corredores, parece hotel, assim, corredores de apartamentos gigantescos. E nisso, meu início, acho que era a primeira semana aqui, primeira semana ali entregando comida, eu toquei a campainha e era um árabe. E ele tava de toalha, né? Só de toalha, com toalha, um pano na cabeça, só de toalha assim embaixo, amarrado, sem roupa. E eu coloquei a comida assim, entreguei a comida pra ele. Ele pegou na comida, pegou na minha mão, tipo assim, como que diz assim, venha também, não sei o que, ele falando na língua dele, mas falava puxando pro quarto. Nesse dia, eu não fiz xixi nas calças porque não tinha xixi pronto. Porque eu fiquei morrendo de medo, não sabia falar, me reagir, com vergonha de gritar. Olha, foi terrível, foi super constrangedor, mas eu consegui me sair dessa situação. O árabe ficou lá falando, bateu a porta. Meu esposo estava embaixo no carro me esperando, porque eu descia para entregar Você e ele estava só contou? dirigindo. Não, eu cheguei branca. Ele já percebeu o que foi que aconteceu. Aí eu contei. Hoje em dia eu sei que isso dá um problema aqui nos Estados Unidos grande. Na época, não. Na época É. não tinha essa cabeça. E é uma Sabe? coisa assim que muitas mulheres às vezes têm essa preocupação, às vezes até os maridos, né? Porque, lógico, a mulher pode fazer a mesma coisa que o homem pode também fazer. Só que tem Uhum. essa questão que só a mulher passa. Por exemplo, eu nunca passei por algo semelhante. Às vezes já aconteceu de uma pessoa, eu fui entregar, o cara tava de toalha, ou o outro tava de short, a menina saiu, Aham. né, de, não lingerie, mas saiu de roupas de dormir, e eu nunca fui puxado nem nada, mas existem situações que só mulheres vivem, né? E muitas mulheres Sim. têm esse receio, assim. Você já ouviu outros relatos de mulheres que foram trabalhar em alguma atividade, assim, prestando serviço e passou por situações parecidas? Já. Nossa. Não comigo. Comigo, o meu máximo foi esse árabe aí. Mas sempre que a gente conversa com outras pessoas que trabalham em outras áreas, a gente compartilha essas situações. E tem uma que foi assim, para mim foi o nosso, se acontecesse comigo, eu não saberia como reagir. Essa minha amiga, ela trabalhava como Uber, fazia Uber e Lyft, e pegou um cara isso à noite. Eu já começo estranho daí, né? Porque, tipo, eu ficaria morrendo de medo. Ela sozinha, né, à noite, trabalhando, levando passageiro, e era uma sexta-feira, então, tipo, a galera tá saindo, tá curtindo. A probabilidade de você pegar pessoas alcoolizadas é grande. E foi o que aconteceu com ela. Ela pegou um cara saindo do bar, ele pediu Uber, ela chegou lá, ele entrou, e o tempo todo ele conversando com ela, conversando e puxando assunto, sendo invasivo também nas conversas. Ela fala inglês, então ela entendia perfeitamente o que ele estava falando. Ele super invasivo nas conversas, dizendo que ela era muito bonita, enfim. E depois ele silenciou, parou de falar no meio do caminho. E ela começou a tentar olhar ele pelo retrovisor. Quando ela olha que percebe, ele estava fazendo o que não deveria fazer, tá entendendo? Atrás. Imagine uma mulher sozinha, você aí tá assistindo, você é mulher, entregando aí um passageiro, o passageiro ali atrás, você olha pro retrovisor e o cara tá tocando nas partes dele, fazendo o que não deveria, entendeu? E olhando pra você. Isso numa estrada, num freeway da vida. Não, isso aconteceu com ela, eu fiquei pensando assim, cara, se acontecesse comigo, eu não sei o que eu faria, velho.
Porque mulher é complicado, você não tem nem força pra parar o carro e dizer, sai do carro. Você não se revolta, quer bater, sei lá. Eu fico pensando, né? É bizarro. Complicado, mas acontece, viu? Essas coisas chatinhas aí do cara, pra quem vai trabalhar com Uber e Lyft, o cara vem e fica soltando piada. É complicado, É ainda mais complicado. à noite.